Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está bem? Feliz com Jesus? Abençoado? Glórias a Deus. Nós vamos estar falando nesta noite, Deus me deu um tema sobre um exame necessário. Na palavra de Deus está é o texto normalmente lido na ceia, mas pelo menos eu nunca notei que alguém pregou baseado no texto que é ministrado na própria ceia, aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Na realidade, quando a gente lê o texto da ceia, a gente começa a ler a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor, tal. Mas eu quero basear a minha exposição e a minha palavra nesta noite, nesse texto, de 28 a 30. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Podeis assentar, tomem os seus lugares. Então, nesta noite, nós vamos estar falando um pouco exatamente o que é a ceia. Por que nós ceamos? Qual que é o motivo de nós estarmos aqui? Vamos estar falando algumas coisas concernente à ceia do Senhor. Eu gostaria de dizer que, por exemplo, que a Páscoa judaica, ela marcou a liberdade das pessoas, dos irmãos que estavam em cativeiro, no cativeiro ali no Egito. Então a Páscoa, quando foi a saída do Egito, as pessoas mataram ali um cordeiro, e com esse cordeiro eles colocaram o seu sangue, passaram o seu sangue nos umbrais das suas portas, e depois ficou consagrado isso para muitos e muitos anos como Páscoa ou passagem, onde o anjo da morte passou e não matou as pessoas que eram do povo de Deus, mas somente os outros. Então, veio-se a tradição durante vários e vários anos, comemorando-se a Páscoa até que, ou seja, quando Deus, Ele quer mostrar o homem sem ter uma capacidade, às vezes intelectual e espiritual, para entender o seu plano redentivo de uma maneira completa e complexa, Deus então teria que ir fazendo em doses, não em dose única, mas em doses. Então a primeira coisa que ele fez ao tirar o povo do Egito foi exatamente dar um símbolo, para que o próximo passo pudesse estar dando. Então, a partir daquele momento, aquele cordeiro e aquele sangue ali, simbolizava, é o mesmo sangue que começou lá no jardim do Éden, quando o próprio Deus mata um animal, e com seu sangue veste o homem ali, mas experimente uma coisa. O próximo passo de Deus foi no momento em que Jesus chegava ali nas praias, ali na Galileia, e quando ele no encontro com João Batista, e João Batista olha para Jesus e diz a seguinte expressão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, glória a Deus. Ou seja, aquele cordeiro sacrificial ali do Egito, ele não tirava o pecado do mundo, ele simplesmente colocava por baixo do tapete os pecados de toda a humanidade, de todas as pessoas que faziam ou que saíram junto com aquelas pessoas. Mas agora, quando Jesus aparece, ele não simplesmente coloca por baixo dos panos, mas ele abre a oportunidade de libertar. Se aquelas cordeiro passado nos umbrais da porta libertou o povo do cativeiro, agora o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus morre, abre esta oportunidade não mais de colocar por baixo do pano, mas agora ele reme toda a humanidade através do seu sangue.
Amém, amados irmãos? Mas no contexto da nova aliança, e nós vamos dando o segmento, eu quero falar um pouco sobre isso. A ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Vale nós lembrarmos que a ceia não é uma repetição do sacrifício de Cristo. Nós não precisamos todos os meses matar a Cristo. Cristo não precisa morrer de novo pelos nossos pecados. Às vezes tem igrejas que elas fazem a sua celebração da ceia, e no momento que elas estão celebrando a ceia, e quando eles estão dando o pão, estão dando o cálice para que as pessoas tomam, e elas dizem que naquele momento que as pessoas estão recebendo o cálice, estão recebendo o pão, é como se Jesus novamente morresse naquele instante para aquelas pessoas, e isso não é verdade. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não foi invalidado e não é invalidado por circunstâncias nenhuma. Circunstância alguma. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário foi o único, mas ele não tem data de validade. O sacrifício continua valendo para mim e para você. Aleluia! Então, quando aquelas pessoas com aquele pão e aquele vinho estão dizendo que uma palavra é transubstanciação. O que é transubstanciação? É mudar a substância. É a troca da substância, ou seja, o pão agora vai ser transformado em corpo, e o vinho agora vai ser transformado em sangue. Isso é uma inverdade. O que nós fazemos e que Jesus pediu para cada um de nós fizéssemos, era que nós pudéssemos estar lembrando destas coisas, e não fazendo um novo sacrifício todos os meses. Você vem aqui na Santa Ceia, na ceia do Senhor, não é para que o sacrifício seja renovado, não, é para que você possa estar primeiramente em comunhão com a igreja e comunhão com todas as pessoas que foram salvas, remidas e lavadas pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia! Mas a igreja do início, eu quero falar um pouco sobre isso. A igreja principalmente as igrejas mães, a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que tinha muitos dons, usava muitos dos dons, tinha extremos dons. Mas era uma igreja que Paulo teve que fazer correção para esta igreja, através dessas cartas, de 1ª e 2ª aos Coríntios, que ele escreve. Porque as pessoas ali, e eu quero focar isso para que você também entenda, se você ainda não entende corretamente o motivo da ceia. Aquelas pessoas ali começaram bem. Eles começaram, Jesus sai depois, e Jesus é que institui aquela ceia. Ele diz que ele reparte o pão com seus discípulos, reparte o suco com seus discípulos, e ele diz que deveríamos fazer aquilo, repetir aquele ato até que ele venha. Ou seja, a igreja está esperando a volta de Jesus, uma volta triunfante para buscar a sua igreja, aleluia. Nós esperamos isso, mas aquela igreja, com o passar do tempo, ela começou a esquecer dessas reflexões basais que há necessidade de fazer. Nós não saímos da nossa casa, você não sai da sua casa neste dia, simplesmente porque você vai vestir uma melhor roupa, uma roupa boa, vai encontrar com alguém conhecido, vai ver alguém estar ministrando a palavra de Deus. Não, você sai com um objetivo sincero, talvez, um objetivo de comunhão, apesar que comunhão não se adquire, preste atenção, comunhão não se adquire nem dia de ceia, apesar que pode até ser feito, mas a nossa comunhão que a gente vem partilhar e compartilhar aqui, ela é feita porque Jesus um dia trouxe o amor sobre a nossa vida, esse amor encheu a minha vida, encheu a sua vida, então eu posso ter comunhão com meu irmão, mesmo que ele seja falho, que ele seja pecador, carente da presença e da vontade de Deus na sua vida. E essas pessoas ali, eles começaram a tomar a ceia de qualquer maneira. Eles não entendiam o porquê mais da morte de Jesus.
Eles não entendiam o motivo. Pessoas saíam das suas casas, os mais ricos levavam comidas, manjares para a igreja, para festejar. Os mais pobres ficavam de lado. Os mais pobres não tinham nada. E os mais ricos iam, se banqueteavam e faziam isso na frente das pessoas. O que acontecia? Uns ficavam extremamente tristes e outros extremamente orgulhosos de poderem estar mostrando o bem que eles tinham, mostrar a capacidade que eles tinham, mostrar o talento que eles tinham, mostrar o poder que eles tinham. Ou seja, a ceia foi mudando, foi transformando. A ceia de algo que era tradicional da igreja passou a perder o interesse. As pessoas já não tinham mais interesse. As pessoas não viam mais motivos. Sincero, cada um saía do seu lar e da sua casa e às vezes não sabiam por que estavam saindo das suas casas. Não sabiam o motivo por que estavam indo para a igreja. Não sabiam o motivo por que estavam comendo um pedaço de pão, tomando um pouquinho de suco de uva. Elas não entendiam mais isso. Mas nesta noite eu gostaria de reforçar um pouco aqui sobre esta visão para cada um de nós. Porque para nós cristãos, talvez não deveria existir momento mais importante do que a Santa Ceia. Porque foi Jesus quem instituiu isso. E se Jesus instituiu isso, é porque Ele achava importante. E Ele não fez isso em qualquer momento. Ele fez em momento que é verdade que talvez eles já tivessem feito outras ceias, a Bíblia não descreve, mas eles talvez já tivessem unido em outros momentos. Mas agora Jesus passa uma instrução importante, próximo agora da sua morte, um momento de extrema importância. Ele tinha que passar para os seus discípulos algo que ficasse na mente, algo que pudesse ficar arraigado nos corações daquelas pessoas, para que eles pudessem passar de geração a geração, para que eles pudessem estar testemunhando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a Santa Ceia nossa hoje é exatamente o que Jesus nos pediu lá no passado, quando Ele fez aquela ceia com os discípulos, que nós anunciássemos a sua morte até que Ele venha. Amém, amados? Então, esse ato ali tornaria um símbolo do cristianismo. Eu explico para você. A ceia é o símbolo. Jesus é o original. E isso vai valer até que Ele volte para buscar a sua igreja. Até que Ele volte. Tem muita gente fazendo o contrário. Tem muita gente fazendo exatamente o contrário, substituindo o real pelo símbolo. Muitas pessoas acham, preste atenção, que o dia da ceia é o dia que ele tem que ser bonzinho, é o dia que ele tem que pedir perdão para as pessoas, é o dia que ele tem que fazer a melhor cara, as melhores bocas. As pessoas acham que muitas pessoas entendem que elas podem vir na ceia, tomar a ceia e continuar a sua vida da mesma maneira, continuar do mesmo jeito, não mudar a sua maneira de viver, não mudar a sua maneira de se comportar, não mudar a sua maneira de enxergar o Evangelho. Era como se elas estivessem fazendo exatamente como as pessoas ali de Corinto, daquela cidade tão pecaminosa, que passou a não entender mais o real significado. Elas começaram a adorar o símbolo, ao invés daquilo que era real, o próprio Jesus encarnado, e agora o Jesus que nós buscamos e clamamos todos os dias. Deixe-me te dizer uma coisa, talvez para exemplificar melhor para você. Esta aliança que eu tenho nas minhas mãos, na minha mão esquerda, foi colocada no dia 16 de abril
de 1983, pela minha esposa Marisete. Quantos anos, irmãos? 37 anos. 37 anos. Foi colocada na minha mão por ela. Aliança, ela é o símbolo, a representação do nosso amor. Mas preste atenção, ela não é a fonte do nosso amor. Aí que nós temos que entender essa diferença entre o real e o símbolo, para nós não nos apegarmos ao símbolo sem sentir. Então, ela colocou esta aliança e ela hoje simboliza o nosso amor, mas ela não é essa fonte do nosso amor. Quando nós nos desentendemos, brigamos, falamos com o outro, às vezes asperamente, eu não vou me ajoelhar, pegar essa aliança, colocar ela num altarzinho ali, e vou começar a orar pela aliança, orar com essa aliança. Não! Eu quero que você entenda isso. Eu não vou fazer isso. Se o meu casamento estiver mal, e estivesse mal, eu não poderia pegar esta aliança e a Marisete falasse assim para mim: nossa, nosso casamento vai muito mal. E eu poderia chegar para ela, se eu acreditasse nisso, e falaria desta maneira, com a minha errada interpretação de real e símbolo. E falaria assim para ela: mas como o meu casamento, nosso casamento vai mal, se eu não tiro a aliança do meu dedo dia nenhum? Quantos estão me entendendo? Diga amém. O que Jesus quer não é que nós possamos fazer novamente o corpo e o sangue dele no momento de ceia. Não, isso é símbolo. O que ele quer é que nós possamos olhar para ele como nosso autor e fundamento da nossa fé, e dizer que ele é o nosso esteio, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso protetor, e nós não olharemos para os lados, para os símbolos, mas nós olharemos para ele em cada momento da nossa vida. Aleluia. Quando Jesus morre, ele nos liberta do pecado. Isso é símbolo do cristianismo. Mas além de nos libertar, ele nos liberta também do domínio que o pecado tinha sobre nós. Uma coisa é você, ou aquele que é dependente, sei lá se o exemplo vai ser muito bom. Vamos ver. Uma coisa é você ser dependente químico, e você ser internado em um local e ficar lá 15 dias, um mês, 3 meses, e sair dali motivado. Mas você passa o tempo e você não consegue fazer mais e conseguir aquele que estava no seu projeto. É diferente. Uma coisa é você fazer exatamente isto. É você ser dominado. A Bíblia diz: por aquilo que nós somos vencidos, do tal nós nos tornamos escravos. Eu acho fortíssimo. Foi o que às vezes embasou, às vezes a minha vontade, o meu desejo de ser totalmente, às vezes livre e limpo em algumas áreas da minha vida. Porque se a Bíblia está me dizendo, e esse versículo nunca me sai da mente, daquilo que você é vencido, do tal você se torna escravo. Jesus fez diferente, ele nos libertou do domínio do mal. O mal já não tem domínio mais sobre a minha vida. Eu posso pecar, mas eu não sou dominado mais pelo mal. Você pode pecar, mas o mal não tem domínio sobre a tua vida. Agora você tem alguém, você tem um Espírito Santo que habita em você e já não te deixa mais tomar decisões erradas, porque você não tinha um caminho. Agora ele mora em você, ele habita em você, ele fala com você, ele te diz o que fazer, e você tem escolhas agora. Aleluia. Nós não estamos mais sós.
E o que Jesus gostaria que nós entendêssemos era isto. Ele nos libertou e continua nos libertando todos os dias. Todos os dias. É um processo. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém, quantas pessoas? Ninguém verá a Deus. Seguir a paz com toda. A paz é uma maravilha, mas não é fácil. Ter paz com todos não é fácil. Mas ele diz, seguir a paz com todos e a santificação. Não fala, aí ele diz, vírgula, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando eu chego numa Santa Ceia é um momento, e eu quero falar um pouco disso agora. Quando eu fiz questão de colocar um termo aqui que o dicionário Aurélio, ele tem para o termo examinar. Analisar com atenção e minúcias. Ponderar ou meditar sobre alguma coisa. Submeter a exames. Observar a própria consciência, sondar o próprio coração. Oh, aleluia. Quando o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, exame. Não é um exame superficial. Não está falando em superficialidade. Está falando que nós devemos chegar num momento como esse. Não é só aqui. Mas quando nós estamos ceando, nós devemos chegar num momento como esse. Um momento de reflexão, de meditação, de exame. De examinar a nossa própria vida, a nossa própria consciência. E esse exame tem que trazer um veredito para nós. Se esse veredito tem que ser ou é inocente ou é culpado. Quando esse veredito na nossa mente nos diz que nós somos inocentes, nós temos a consciência limpa e tranquila. Mas se esse exame nos diz que nós somos culpados, a Bíblia não diz que você não deve tomar a ceia. A Bíblia não diz que você tem que virar as costas porque você pecou esta semana e não tomar a ceia. Não é isto que está dizendo. Está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça o quê? E coma desse pão e beba deste cálice. Se a minha consciência, se a sua consciência dizer que nós somos culpados, que você é culpado, a Bíblia diz que nós temos um advogado que está nos céus intercedendo por nós, aleluia! Se nós somos culpados, nós precisamos que alguém nos defenda. Se eu sou culpado, eu não tenho que sair correndo, fugir das consequências. Se eu sou culpado, eu devo encarar a realidade. Se eu sou culpado, eu devo encarar os meus pecados. Se eu sou culpado, eu devo não virar minhas costas, mas eu devo cada vez mais levantar as minhas mãos, dobrar os meus joelhos e dizer como Davi, Deus tem misericórdia de mim. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Às vezes, muitos deixam de cear porque tem medo das represálias de Deus. Se eu pecar, Deus vai me fulminar. Se eu tomar a ceia, eu não levanto do banco, vou cair durinho lá. Todo mundo vai ver que eu pequei. Se eu estiver na igreja e for tomar a ceia, as pessoas ao olhar para mim, o pastor vai olhar diretamente para mim e ele vai saber o meu pecado, certamente ele vai saber. Tomara que assim fosse. Todos nós. Talvez sobrava pouca gente, às vezes, na igreja. Muitos caem durinho daqui, outros caem durinho dali. Mas o que Ele está querendo para nós é que nós devemos fazer um exame.
E que nesse exame nós possamos ter a convicção de que nós temos alguém que nos defende. Eu não estou falando que você deve vir para a igreja de qualquer maneira, não é isso. Eu estou dizendo que assim eram as pessoas que faziam em Corinto. Perderam o sentido e vinham para a igreja para comer, iam para a igreja para beber, iam para a igreja para se mostrar. Nós não, nós estamos aqui na igreja porque nós temos um senso, e nós podemos olhar para os lados, nós que nos examinamos, nós podemos olhar para alguns lados da nossa vida, para que possamos ter, às vezes, um contexto melhor daquilo que se passa conosco. Nós podemos olhar para cima. Quando eu olho para cima, eu olho e vejo que do céu é que vem um socorro para a minha alma. Quando eu olho para cima, eu vejo que é do céu, é que vem palavras de vitória para a minha vida. Quando eu olho para cima, eu sei que vem as promessas de Deus que me alcançam. Quando eu olho para cima, eu sei que aquilo que Deus projetou, Ele não vai mudar. Não vai mudar para mim, não vai mudar para você, mas vai se cumprir todos eles. Quando eu levanto os meus olhos, quando eu me examino e olho para baixo, eu vou lembrar de quem eu sou. Vou lembrar de que eu não sou nada. Vou lembrar que eu sou pó. Quando eu olho para baixo, eu vou lembrar que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu vou lembrar que sou saco vazio, saco furado, que sem a presença de Deus na minha vida eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quando eu olho para baixo, eu vou saber que eu sou totalmente dependente daquele que está em cima. Aquele que estava na cruz, Jesus, Ele fez duas coisas importantes, na horizontal e na vertical. Na horizontal, Ele uniu os homens, e é no momento que Ele une os homens, é que agora na minha exame de consciência, eu posso olhar para os lados. E quando eu olho para o lado, eu enxergo você. Quando eu olho para um lado, eu enxergo alguém como eu, alguém que precisa, alguém que é carente, alguém que é necessitado, alguém que carece da presença de Deus na minha vida, alguém que precisa de mim e alguém que eu preciso de você. É quando eu olho para o lado que eu vou saber que nós somos muito iguais. Se eu olho para trás, eu vou ver que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós estamos partindo o pão, e nós estamos compartilhando o vinho, o suco, e nós entendemos que aquela cruz, lá no Calvário, a rasgou, tirou a cédula, a Bíblia diz que nos era contrária, ou seja, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, ninguém tinha autoridade diante de Deus, ninguém era digno para estar na presença de Deus. Às vezes nós olhamos para todos os lados, mas esquecemos de olhar para trás. Quando olhamos para trás, nós enxergamos exatamente isso, a presença daquele Deus que nos libertou e nos salvou. Mas podemos olhar para frente também. Quando olhamos para frente, nós vemos a esperança que brota no nosso coração. Vemos a chama ardendo na nossa vida, dizendo, olha, se Jesus fez uma promessa que um dia estaria conosco, que buscaria a sua igreja, eu faço parte da igreja, e quando vier, Ele vier, eu estarei com Ele, serei arrebatado, serei com Ele para sempre na glória, aleluia! Nós olhamos para todos os lados, mas não teria sentido algum se eu não olhasse para dentro de mim. Eu posso olhar para todos os lados, mas não teria sentido se eu não olhasse para mim, para dentro de mim. É porque é dentro de mim que vêm os males, porque é dentro de mim que somente eu e Deus sabemos o que acontece, o que se passa. Não adianta a Bíblia diz, e ela ressalta muito bem, examine-se o homem a si mesmo. Ela não manda, isso é fácil de nós notarmos, é fácil de nós fazermos. De nós fazermos o quê, pastor?
Ele manda nos examinar, mas normalmente o que nós fazemos é examinar pessoas que estão próximas de nós. Nós não queremos examinar a nós mesmos, porque nós temos medo. Nós temos medo do resultado desse exame. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós, mas nós não estamos sozinhos para olhar para dentro de nós. Nós estamos com aquele que tem a capacidade de mudar o nosso interior se for necessário, aleluia. A Bíblia diz no Salmo 139, diz assim: o Senhor sonda-me e conhece, tu me sondas e me conheces. Por que nós temos medo de exame? Por que muitas pessoas não vão ao médico? Por que muitas pessoas, como meu avô dizia, eu vou em médico para quê? Se eu for em médico, ele vai achar trem que eu estou doente, eu estou muito bem, eu não quero isso. Por que nós não vamos e não fazemos esse exame? Sabia que muitos dos exames feitos são causa das pessoas, das doenças não se tornarem crônicas? Às vezes a falta de nós refletirmos e fazermos esse exame todos os dias na nossa vida é a causa que a nossa doença às vezes tem se tornado crônica. Pastor, mas como que é isso? Deixa-me te dizer e te explicar. O salmista diz: sonda-me e me conhece. O que é sondar? Sondar é o quê? É fazer uma interiorização de alguma coisa. Quando eu quero fazer um exame de estômago, vai me passar uma sonda. Você não tem sonda, pelo menos eu não sei. Se eu for ignorante, normalmente eu sou ignorante em alguns assuntos, você pode me dizer. Mas existe sonda externa? Sem ser sondas que a gente vê, as sondas de Marte, sondas no corpo. Toda sonda que eu entendo são sondas internas. O que Davi está dizendo para Deus? Deus, eu te dou liberdade, para que o Senhor possa na minha vida, no meu interior. Deus, eu penso que às vezes eu sou bom, penso que faço coisas boas, penso que eu sou uma pessoa até boa. Deus, eu tenho atitudes boas, eu tenho comportamentos bons, sou um bom pai de família. Mas eu te pergunto, será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que Deus te chamou para ser uma pessoa boa? Se ser uma pessoa boa bastasse, muitas pessoas não iam para o inferno por ser boas. Mas bondade não salva ninguém. O que o salmista está dizendo é: Senhor, assim como uma sonda para ver o estômago, vai lá no fundo, te seda, não é isso? Porque eu não dou conta de fazer sem ser sedado. E todo ano eu faço. E durmo, ronco, baba tudo de lado. Mas precisa fazer. Eu fui na médica esses dias agora, ela disse para mim, uns 2 meses atrás, ela falou: o senhor precisa fazer um novo exame. Eu pensei, mas tem 1 ano e pouco que eu vim aqui, fiz esse exame. Ela olhou na minha ficha: seu Carlos, o senhor está com um probleminha, só tem 5 anos que o senhor veio aqui. Eu fiz o exame. Mas de que jeito? O médico vai e coloca aquela bolona, aqueles negócios que vai colocando, vai entrando dentro de você. Ainda bem que você não vê nada. O dia que eu vi aquele trem pendurado, lá assim, eu me assustei. Falei, como que esse negócio vai para dentro da gente? Que jeito, na bruta? O médico vai colocando aquilo e lá tem uma câmera que vai visualizando o que se passa no seu interior. Aquilo que está acontecendo no seu interior. Que você não tem condições de ver. Você não tem condições de observar, você não tem condições de fazer notas, não. Aquilo que a sonda vê, você não consegue ver. Então o que o salmista está dizendo é: Senhor, sonda-me.
Ou seja, Senhor, me anestesia do jeito que o Senhor quiser, mas me sonda, passa em mim, aí o aparelhinho que o Senhor tem celestial, e veja o meu interior, não o meu estômago, não os meus rins, não o meu coração, não as minhas entranhas, não, Senhor, mas eu quero que o Senhor me sonda a minha alma, sonda a minha maneira de te adorar, sonda-me como eu estou diante do Senhor, sonda-me como que está a minha fé, sonda-me se ainda estou na tua presença, sonda-me ver se ainda estou fazendo a tua vontade, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Porque nessas avaliações, normalmente Deus não quer isso de nós. Existem às vezes três aspectos de avaliações sobre nós. Preste atenção. 3 aspectos de avaliações sobre nós. O que as pessoas acham que nós somos. Como as pessoas nos enxergam. A segunda avaliação, aquilo que nós pensamos, o que nós pensamos de nós mesmos, o que nós pensamos da nossa vida. E a terceira avaliação, aquilo que Deus sabe que nós somos e precisamos. E Ele tem o remédio certo. A realizar esse exame nas nossas vidas, Deus tem o remédio correto para nos dar. Mas agora eu te pergunto, será que nós queremos um remédio? Normalmente o remédio de Deus é amargo, mas Ele cura e sara as nossas feridas, cura e sara as nossas entranhas, cura e sara a nossa maneira de viver, de se conduzir. E nesta noite para nós, tomarmos a ceia, eu não quero que você participe da ceia de qualquer maneira, mas eu gostaria que você fizesse um exame, uma análise, que você pensasse como que está a sua vida diante de Deus, que você refletisse como que você encontra espiritualmente. Eu gostaria que você olhasse para o seu passado, alguns meses atrás, 5 meses, 6 meses, 1 ano, e você observasse, você está mais crente agora do que você estava há 1 ano atrás? Como que você se analisa? Será que há 5 anos atrás você era menos crente do que você é hoje? Será que a sua caminhada está sendo ascendente? Será que a sua vida cristã, ela tem sido uma caminhada ascendente? Ou você está num patamar como o Covid-19? Nem desce nem sobe, fica num patamar. O que Deus quer de nós nesta noite é que depois do exame nós possamos tomar o remédio que Ele quiser nos dar. Porque vai sarar a nossa vida, vai sarar o nosso ser, vai sarar a nossa alma. E nós vamos tomar a Santa Ceia sem consciência pesada, sem acusação. Porque quem acusa não é Deus, quem acusa é o diabo, é o Satanás, que é o acusador. Deus não, Deus veio para nos limpar, para nos purificar de todo o mal. Feche os seus olhos nesta noite. Eu queria orar por você, para que o Espírito Santo de Deus pudesse na sua vida estar fazendo algo nesta noite, algo que você precisa, uma mudança que você precisa nesta noite, uma mudança que é essencial para o seu convívio com Deus, para a sua intimidade com Deus, para o seu choro voltar diante dEle, para as suas lágrimas começar novamente a fluir, a brotar dos seus olhos, quando o Espírito Santo testificar com teu espírito. Você não está com um coração endurecido, um coração empedernido, mas um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Isso Ele pode fazer hoje, aqui por cada um de nós. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você nesta noite.